Olá, meu nome é Flávia e eu vou apresentar o meu projeto de visualização de dados, que é uma análise de uma base contendo o tráfego de um ataque DDoS. A motivação para esse trabalho é buscar formas de auxiliar a identificação de padrões de comportamento malicioso em uma rede, principalmente os comportamentos que tenham potencial de ameaça de segurança. Só para contextualizar, um ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, é um ataque que visa interromper o fornecimento de um serviço e ele pode ser realizado de diversas maneiras, incluindo sobrecarga da rede através do tráfego, e por isso que essa análise é importante. A base de dados que eu estou usando aqui, ela é um conjunto criado na Universidade Tcheca em 2011 e ela tem vários cenários. Eu estou usando só um dos cenários dela e eu precisei reduzir ele bastante porque minhas, minhas visualizações não estavam sendo carregadas em tempo suficiente. Mas aí, iniciando aqui, a primeira análise que eu pensei em fazer foi uma contagem da frequência dos IPs que mais enviavam mensagens nesse período, na esperança de encontrar IPs pertencentes à botnet. Aí eu fiz uma contagem simples de ocorrências de IP que são a origem, né, da mensagem. E eu vi que tem alguns que são responsáveis por uma grande quantidade do tráfego nessa rede. E eles podem ser possíveis candidatos a IPs de botnet. Aí eu peguei os dois IPs com mais ocorrência na rede e fiz esse gráfico de radar. No centro seria como se fosse o IP que está mandando a mensagem, e cada raiozinho colorido desse seria um IP de destino. E eu coloquei o raio proporcional ao tamanho da mensagem que ele está mandando para esse IP de destino. Aí a esperança era tentar encontrar alguma anomalia, mas, por exemplo, para o primeiro parece que está bem padrão o comportamento, né? Tem alguns IPs que ele sempre manda mensagens de um tamanho parecido. Tem alguns outros IPs que também são mensagens um pouco maiores, mas também é um tamanho parecido. E tem um ou dois ali que parecem ser mensagens maiores, mas ele parece mais uma exceção do que um ataque. E pro segundo já foi um pouco mais diferente, mas ele ainda tem uma quantidade meio padrão de mensagens que ele manda de tamanho padrão para alguns IPs, e ele tem um pouco mais de IPs aleatórios que ele manda mensagens maiores. Aí eu tentei fazer também o raciocínio contrário, né? Pegar os IPs que mais recebem dados, fazendo também uma contagem simples. Aí, pra minha surpresa, eu vi que os IPs que mais mandavam mensagens eram também os IPs que mais recebem as mensagens. Então, isso meio que descarta eles como sendo IPs maliciosos. E
Aí nesse caso eu meio que voltei a estaca zero. Aí eu tentei fazer um outro tipo de contagem que seria utilizando não a frequência de ocorrência dos IPs, mas o tamanho das mensagens que eles mandam. E aí o eixo Y nesse gráfico de barras é uma normalização, né? Mas é a soma do tamanho das mensagens que aquele IP manda. E foram os mesmos IPs que já tinham aparecido com maior frequência nos gráficos anteriores. Aí, analogamente, eu fiz também a contagem do tamanho das mensagens para ver quais IPs que recebem as maiores mensagens. E foram os dois IPs também que já tinham aparecido nos outros gráficos. Depois, então, eu pulei para a análise da quantidade de tráfego de acordo com a linha de tempo. Aí, no eixo X, é a passagem do tempo. O tempo aí está em UTC. E no eixo Y é a quantidade de mensagens, o volume de tráfego, do tamanho dessas mensagens, na verdade, com o passar do tempo. E aí, o que eu vi é que por eu ter pegado uma parte do banco de dados que estava próxima do horário do ataque, foi que dá para ver a tendência, né, do aumento do volume de mensagens ao longo do tempo, o que pode ser a evidência do ataque. Aí um ponto negativo de ter reduzido a base era que eu poderia ter feito uma comparação com o tempo anterior ao ataque para confirmar essa tendência. Aí por último, eu pensei em fazer o gráfico de dispersão para ver se eu conseguia encontrar mais algum padrão de tráfego ou de mensagem. E, na verdade, no eixo X está disposto os IPs ordenados, os IPs de destino ordenados pelo IP mesmo, pela ordem numérica do IP. E cada bolinha dessa é um registro de tráfego. E quando a bolinha está mais alta no eixo Y, é porque ela tem um tamanho de frame, de mensagem maior. E aí quanto mais alta no eixo Y, maior é o tamanho do frame dela. Mas, fora isso, o que eu consegui inferir desse gráfico foi que tem mais IPs recebendo mensagens menores que IPs recebendo mensagens grandes. Então, talvez esse ataque seja mais de volume de mensagem, não de mensagens grandes, a mensagem em si ser grande. Só recapitulando, então, eu fiz a análise da frequência dos IPs, do tamanho das mensagens e do aumento do tráfego no decorrer do tempo. E também a análise da distribuição das mensagens de acordo com o tamanho delas. De considerações finais, como eu já tinha comentado, eu tive dificuldade com o tamanho da base de dados, que estava muito grande e eu precisei reduzir. Aí eu usei uma ferramenta do Python para poder fazer um resample, agrupando os dados de acordo com um intervalo de 15 segundos. E as ferramentas que eu usei para desenvolver inicialmente eu comecei com Chart.js, mas aí depois eu mudei para o D3 e eu fiz quase todas com D3.
E a base que eu processei e todos os códigos-fontes estão disponíveis no meu GitHub. E se alguém tiver interesse na base original, eu coloquei o link aí também. É isso, obrigada.